Muito obrigado, senador, pela presença. Eu gostaria de cumprimentar os outros membros da mesa em seu nome, os colegas presentes. Notei ali a presença da dona Maria Cristina Serra, enfermeira Lídia, pessoas, Paulinho, pessoas lutadoras de muitos anos nessa história da queimadura. Gostaria também de cumprimentar o colega do Ministério da Saúde, porque para nós é uma visão muito boa como brasileiro, como membro dessa família que luta com essa problemática há mais de 40 anos, ver essa parceria do Ministério da Saúde com a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Apesar de ser um negócio presente hoje, senador, gostaria de informá-lo que foi uma luta árdua de todos nós. Eu fundei a Sociedade Brasileira de Queimaduras em 1995, junto com outros colegas. Fui seguido por Edmar Maciel, Marcelo Borges, Flávio Novaes, a Dilmar Leonardo e hoje a Maria Cristina Serra. E estou muito satisfeito de ver que essa luta realmente trouxe esses frutos e que nós possamos cada vez mais oferecer um tratamento melhor aos nossos pacientes. E como informação, gostaria de falar também que de todos aqueles centros de referência, 2 não pertencem ao Sistema Público de Saúde. Tem convênio com o Sistema Público de Saúde, mas são instituições particulares, uma em Goiânia, outra em Anápolis. E nós temos muito orgulho do que fazemos e da parceria que temos também com o SUS, apesar de todas as dificuldades, e como eu disse, vocês estão tentando sanar. Hoje eu falo em nome da Confederação Mundial de Sociedade de Cirurgia Plástica, do qual eu tenho a honra e o privilégio de ser secretário-geral, seria o próximo presidente. Trago a saudação de 38 mil cirurgiões plásticos em 103 países, que são pessoas que, como nós, têm também na preocupação constante o tratamento e a prevenção das queimaduras. A prevenção primária, obviamente, é a de maior interesse de todos nós. Parabenizo essa comissão mais uma vez por ter essa sessão. Acho que o direito humano fundamental é a saúde, seguido imediatamente pela segurança, e parte da saúde é o bem-estar geral da pessoa como um todo. E hoje nós teremos aqui um exemplo vivo da doutora Cristina Lopes, que vai nos falar sobre o que é qualidade de vida em sobrevivência a queimaduras. E vocês então verão que é muito mais complexo do que nós possamos imaginar, mesmo nós médicos, colegas, que não temos tanto contato com a queimadura. E gostaria de deixar registrado, senador, que essa cartilha foi iniciativa do doutor Antônio Pinheiro, hoje falecido, que foi meu chefe na comissão da Câmara Técnica de Queimaduras do Conselho Federal de Medicina, a qual eu tenho ainda o privilégio de pertencer, hoje o doutor Vital e o doutor Flávio Novaes, que coordenam, e isso representa um passo gigantesco nos cuidados da queimadura no Brasil. E, falando sobre isso do ponto de vista mundial, essa iniciativa ocorre com frequência em outros países. Para o senhor ter uma ideia, para nós todos termos uma ideia, falando em incidência, nós temos em Goiânia, por exemplo, a incidência, na época que nós éramos o único serviço que hoje existe um ambulatório municipal, nós tínhamos a incidência de 1 para 167 pessoas. Na Argentina é 1 para 200, no Quênia 1 para 80, na África do Sul 1 para 160, na Noruega 1 para 36 mil. E na Hungária e na Romênia, que eu estive recentemente o mês passado, 1 para 3 mil. Então, não tem só a ver com o poder econômico, como também a educação da população. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, senador, que coordena essa comissão importantíssima... Só para ilustrar, qual é o maior e o menor? A Noruega tem a menor incidência. Dos países da África, o que tem a maior incidência é o Quênia, 1 para 80. 1 em 80 pessoas vão se queimar. Obviamente, nem todas as queimaduras são enormes, a grande maioria é menos de 10%. Eu acho que, como exemplo da iniciativa do Ministério da Saúde, eu acho que essa casa, com o poder que vocês têm de legislar e orientar, vocês podem tomar a iniciativa de fazer realmente uma cartilha de prevenção nacional. Eu acho que isso diminuiria enormemente a incidência. A educação é a educação da possível vítima, eu acho que é a única medida que eventualmente diminuirá a incidência de queimaduras no nosso país, como aconteceu, por exemplo, o caso óbvio da Suécia, onde o centro de Tendo essa cartilha aqui do Ministério da Saúde, que foi elogiada por todos, o que nós poderíamos aqui é reproduzir a cartilha, é isso? Eu digo que o senhor deveria sugerir, senador, com o seu poder, que esse povo brasileiro lhe forneceu e essa casa lhe deu, presidindo essa comissão, que sugerisse a quem foi que fosse o responsável, dentro do próprio Ministério, talvez até a própria Secretaria de Ciência e Saúde, que fosse feita uma cartilha de educação da possível vítima, não do colega que vai ver o paciente. Porque essa é para a população em geral. Essa cartilha beneficia os nossos milhares de médicos não especialistas e, obviamente... Uma cartilha de prevenção à população. Exatamente. Entendi. Porque, por exemplo, nós temos... Sugestão. Pode falar, porque ajuda
ajuda a audiência. É fundamental que um dos próximos passos justamente é a gente congregar e aí fazer dentro de um grupo técnico de quem já está tendo experiências com o processo de prevenção, de orientação, e a gente pode dirimir dentro do Ministério da Saúde a condução de uma publicização. Eu acho que o grupo correto seria o Ministério da Saúde. Já surgiu uma proposta concreta em parceria aqui, assumida pelo nosso representante do ministro aqui. O Núcleo de Proteção aos Queimados distribui essa cartilha há 25 anos, baseada em acidentes que acontecem dentro da nossa casuística, e estaria absolutamente disponível para junto ao Ministério da Saúde essa experiência para poder atingir mais e mais pessoas. Também a Sociedade Brasileira de Queimaduras, hoje representada por muitas pessoas aqui, podem corroborar. E como exemplo que eu estava... Deixa eu só dar uma partezinha a mais para o representante do ministro, que eu acho que é importante, a sua sugestão. O representante do ministro é super importante. Muito mais do que o senador. Como encaminhamento concreto, senador, se assim me permite, sem sombra de dúvidas, como a Sociedade Brasileira de Queimados já tem um grupo que a gente está desenvolvendo em janeiro agora, logo no começo de janeiro, a gente tem uma reunião, a gente pode destacar dentro desse grupo e aí chamar o núcleo que tem uma experiência, a Secretaria de Vigilância e Saúde, a atenção básica, e aí pensar numa proposta de uma cartilha, além da cartilha, que é um processo físico que chega, a questão do autocuidado do site, como nós tivemos experiências exitosas no diabetes, mais para fazer. Então, aí já deixo de encaminhamento que eu vou deixar o meu endereço eletrônico para que a gente possa fazer o contato e de um grupo específico para a prevenção fazer uma divulgação em massa, de um processo de divulgação em massa. Muito bem, doutor José Eduardo, hein? Deixa-me fazer um comentário rápido, eu acho importante. Às vezes, no longo da audiência pública, o pessoal transfere tudo para mim. E eu não tenho esse poder, né? Então, a sua sugestão, encaminhada à mesa, e de imediato o Ministério assumiu a responsabilidade, em parceria com os senhores, de fazer esse trabalho da divulgação dessa cartilha. O senhor vê o seu poder. Meus cumprimentos. O poder de vocês aqui. Como, por exemplo... Nelson, essa necessidade, assim como foi muito bem lembrado, ela surgiu assim, nós temos que qualificar o cuidado da ponta. Lançamos a cartilha. Mas não para por aqui. Eu acho que agora o próximo passo é a prevenção e monitorar esse processo de redução do incidente. Nós temos uma realidade no Brasil que não é muito diferente de alguns países, principalmente da América Latina, mas também da Europa Oriental, onde talvez até no caso dos europeus, por o regime político, dificultou a educação e mesmo acesso a um apoio melhor no tratamento dos queimados. Mas, por exemplo, a gente tem ideia... Na evolução do médico, da prevenção secundária e terciária, que é especificamente do grupo que eu represento, nós tivemos como países que evoluíram grandemente nessa área, a República Checa e a Argentina criaram o especialista em queimaduras, inclusive é uma lei. O Brasil, atualmente, a Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por força da norma 1273, 1274, que foi um esforço grande de um conjunto de pessoas, inicialmente criado pelo ministro Alceni Guerra no governo do presidente Collor, eventualmente com grande ajuda da USP, do Paulinho, que está ali, o Paulo César participou disso de uma maneira muito forte e foi criada, então, essa norma que tem, do ponto de vista de tratamento de queimados, tem uma força quase que de lei. No Brasil, o chefe do serviço de queimaduras é um cirurgião plástico. Mas só para exemplificar, nos Estados Unidos, por exemplo, geralmente é um cirurgião geral, na Europa é um anestesista, um intensivista, e na África é quem tem vontade de fazer, e no Oriente Médio geralmente o chefe do hospital, seja ele cirurgião geral ou intensivista, que é o diretor. Então, no Brasil, por iniciativa do Conselho Federal de Medicina, ainda com o doutor Antônio Pinheiro em vida, nós iniciamos uma negociação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para criar a certificação na área de atuação em queimaduras, que foi sugerida pelo Dr. Ricardo Batista do Espírito Santo ainda no ano de 2002. Essa área de atuação em queimaduras seria, então, no nosso país, ofereceria um 4º ano de treinamento ao residente de cirurgia plástica, quando então aquele residente que optasse por esse 4º ano e fosse aceito nessa programação, ao final do 4º ano de treinamento, ele seria certificado na área de atuação de queimaduras. Por favor, compreendo que qualquer cirurgião plástico habilitado e reconhecido como tal pelo título de especialista e pelas provas perante o Ministério da Educação e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está habilitado a tratar pacientes queimados.
mas a área de atuação dentro da cirurgia plástica, especificamente, daria uma maior capacitação ou exclusividade a este cirurgião plástico. É importante na nossa problemática, porque nós percebemos que um país do nosso tamanho, dessa vastidão territorial, temos somente 45 serviços, a maior parte do lado leste do país, o lado norte e o lado noroeste é desprovido dessa densidade de serviços, e nós precisamos de capacitar o maior número possível de profissionais, porque o profissional médico, estando capacitado, ele vai agregar uma equipe multidisciplinar que vai automaticamente se capacitar, porque ninguém trata o paciente queimado sozinho. É uma equipe multidisciplinar, que inclusive é a dificuldade dela fazer parte da Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Medicina, a Associação Médica Brasileira, porque a Associação Médica Brasileira, ela, do ponto de vista da AMB, só credencia sociedades de especialidade única. E o caso específico da queimadura é uma sociedade multidisciplinar. É fundamental que pessoas de inúmeras profissões e especialidades tratem o paciente queimado. Então, para não estender muito a minha fala, que a gente anima muito porque é a nossa história, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Eu acho que essa proposta que surgiu aqui vai beneficiar enormemente o paciente brasileiro e que será, inclusive, seguida por outros países. A nossa presença na Confederação Mundial de Sociedades de Cirurgia Plástica ainda vai se durar por 2 mais 4 anos e a minha bandeira realmente é a queimadura. Nós temos feito cirurgias humanitárias em todo o mundo. Recentemente, como eu disse, voltei do Quênia numa missão humanitária de cirurgias e essa realidade, infelizmente, é mundial. É um problema muito, muito grande. Quanto mais ignorantes nós somos em relação ao risco, mais nós temos a possibilidade de ter o acidente. Nesse país, senhor senador, acredite o senhor, pasme o senhor, nós conseguimos uma norma que suspendeu temporariamente a produção do álcool líquido e venda no supermercado e o conglomerado de fabricantes não conseguiu ver o risco que aquele etanol causava aos pacientes e conseguiu eliminar, que retirou aquela norma e a Anvisa foi forçada a desproibir a venda do álcool líquido. Mas o que o conglomerado produtor de álcool não sabe é porque eles são pessoas de uma classe econômica alta e o risco de queimaduras nas pessoas mais orientadas, mais educadas, é menor. Ele existe, mas é menor. E as nossas crianças se queimam com álcool e, para o senhor ter uma ideia, no nosso serviço em Goiânia, 70% das mortes em crianças é causado por queimadura por etanol, que é vendido por R$ 2, R$ 3 no supermercado. Hoje, quinta-feira, tem centenas de pais indo ao supermercado comprando a carne, o churrasco e o etanol, que ele vai fazer no fim de semana com toda a família reunida, e se Deus me perdoe, ele se distrair e o álcool se incendiar numa segunda tentativa de jogar o álcool, ele, como adulto, vai jogar a garrafa de álcool longe e ela vai explodir nas crianças que estão admirando o titio, o vovô, o papai, a fazer o churrasco, que a família está toda reunida por causa do Natal. Então, a responsabilidade dessa comissão se torna, na minha opinião, senhor desculpe eu sugerir isso, amplamente maior, porque agora o senhor tem conhecimento desse grupo de especialistas, do qual eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte, que o etanol ainda é uma realidade assustadora no nosso país. E eu acho que essa casa tem força para fazer com que o etanol não seja vendido, não tenha acesso a essas pessoas que não têm orientação em como usá-lo com segurança. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, doutor.